Sabemos todos que a teoria económica consagra o equilíbrio fiscal como o pilar central da estabilidade monetária e cambial. Uma vez que a execução do Orçamento Geral do Estado não deve ser causadora dos chamados déficits gêmeos das contas públicas e das contas externas, a menos que a moeda nacional fosse plenamente convertível nos demais países, como é o caso do dólar americano, desde o acordo de Bretton Woods, que criou o Fundo Monetário Internacional ancorado na moeda dos Estados Unidos da América. A discussão que a teoria económica pouco aprofunda, e quisera eu que um dia se torne um tópico para galardoar um Nobel no domínio das ciências económicas, é sobre o modelo de estabilização e crescimento mais sustentável da economia de um país como Angola, cuja moeda, apesar de não ser convertível nos demais países, tem, entretanto, o suporte de uma robusta parcela de dólares nas receitas de exportação, que para o nosso caso são cerca de 90%. Do produto interno bruto são cerca de 66%. Da receita tributária são cerca de 75%. E dos depósitos do sistema bancário são cerca de 55%. O desafio que Angola enfrentou e venceu foi o de gerir de forma eficaz e responsável a dualidade monetária dos agregados macroeconómicos e financeiros, conseguindo mitigar as profecias sobre a maldição dos recursos naturais causada pela doença holandesa, que aprecia a moeda nacional e destrói o setor produtivo, condenando o país à fome e à pobreza. Adotando uma estratégia macroeconómica fundamentada na gestão coordenada das políticas fiscal, monetária e cambial, bem como no compromisso do Executivo com a transparência e a responsabilidade fiscal, criaram-se condições para o controlo da inflação e para manter o regime da taxa de câmbio flutuante protegido contra a volatilidade e a incerteza, não dando condições para que a especulação financeira definisse a alternância de apreciações e depreciações artificiais da moeda nacional. Deste modo, facultando um crescimento seguro da intermediação bancária nas transações com o exterior e na concessão do crédito ao Estado e à economia doméstica, o que representou um apoio decisivo da banca ao Programa Nacional de Reconstrução Nacional. Para o Ministério das Finanças, a missão primordial é garantir a execução equilibrada do Orçamento Geral do Estado. É pertinente aqui destacar que grande parte da despesa do Orçamento Geral do Estado é executada em kwanzas, enquanto que a maior parte da receita era e continua a ser oferida em dólares americanos. Ficava claro que a taxa de câmbio não podia ser fixa, pois congelaria o contravalor em kwanzas da receita orçamental, enquanto a despesa orçamental cresceria em termos nominais, refletindo o efeito da inflação sobre os preços internos e o justo e inevitável reajuste dos salários da função pública. Uma vez adotado o sistema de esterilização ex ante das receitas fiscais, com o BNA a vender ao mercado os dólares dos impostos petrolíferos antes de o Tesouro fazer o uso dos mesmos para financiar a despesa do Orçamento Geral do Estado em moeda nacional, garantindo assim a neutralidade monetária da política fiscal, pois os kwanzas usados na despesa eram os mesmos kwanzas que haviam sido previamente retirados da circulação através dos leilões cambiais. Entende-se assim que o BNA emitisse moeda como contrapartida da compra de dólares dos impostos como anteriormente. Entretanto, ficou pendente uma questão relevante, que dizia respeito ao facto de que as empresas do setor petrolífero
a operar no território nacional por razões históricas e próprias da paralisia da economia nacional causada pelo conflito militar enfrentado pelo país, continuavam a abastecer-se em bens e serviços comprados no exterior. O pagamento destas importações era feito com dólares comprados ao Estado através do mecanismo cash call, incidindo sobre as receitas cambiais do setor petrolífero, sem que tais importações fossem objeto da necessária operação cambial junto dos bancos domiciliados em Angola e sem a observância, portanto, das regras do licenciamento estabelecidas para as importações e para a remessa de cambiais. Igual lacuna ocorria com o não pagamento dos impostos de importação e demais taxas aduaneiras incidentes sobre tais importações. A razão para a persistência dessas imperfeições devia-se essencialmente à incipiência do sistema bancário angolano, ainda não preparado para um protagonismo mais acentuado nas operações cambiais por causa do longo período de crise cambial decorrente de conflito político-militar. Alcançada a paz em 2002, recordo-me bem que foi logo aprovado o Regulamento do Sistema de Arrecadação de Receitas do Estado, aprovado no quadro do Decreto 49, de 25 de outubro de 2002, do Ministério das Finanças, sem, contudo, abranger o setor petrolífero. O referido regulamento conduziu a assinatura, desde 2002, de contratos de prestação de serviços entre instituições bancárias e o Ministério das Finanças, conforme estabeleceu o número 2 daquele decreto executivo, formalizando-se assim os direitos e obrigações das partes contratantes, inclusivamente quanto à remuneração aos bancos pelos serviços de arrecadação prestados e as penalidades aplicáveis no caso do incumprimento dos prazos de repasse dos recursos arrecadados à conta única do Tesouro.